Logo no início desse vídeo aqui eu vou ler um comentário para você. No final de dezembro agora, eu fiz um post na comunidade de Feliz Ano Novo. Um post normal de Feliz Ano Novo, né? Tinha alguns fogos estourando, era uma imagem de GIF e tal. E tava escrito Feliz Ano Novo, Feliz 2020, um grande abraço. Apenas isso, mais nada. E eu li esse comentário aqui que eu vou compartilhar com você agora. Vai se Diego. É por isso que o seu filho nasceu mongoloide, pelo tipo de pessoa que você é. Eu apoio o presidente até o fim. Aí até o momento que eu tirei o print tinha 14 likes. Depois eu excluí praticamente todas as comunidades do YouTube e tô trazendo isso para você agora porque tem a ver com esse assunto aqui. Então esse vídeo agora não vai ser nem um pouco agradável para uma minoria idólatra de político. Como esse cara que eu acabei de ler no comentário. Não é o primeiro comentário que eu leio como esse, eu vejo vários, mas muitos mesmo. E eu chamo essas pessoas de bolsopetistas. Eu não trago isso pro canal, eu posto às vezes na comunidade, mas nem isso eu tenho feito mais. Esses bolsopetistas são aqueles que carregam no peito o nome Bolsonaro, mas são exatamente como petistas ou pissolistas, ou até pior, porque arrotam serem as melhores pessoas do mundo. A respeito do título do vídeo, você vai entender o assunto do meio pro final, quando eu falo especificamente do assunto, e nesse vídeo esse título é a respeito de um assunto em específico que eu vou falar aqui, se você quiser ver, se você tiver paciência para isso. Essa minoria que eu tô falando aqui, só com o título do vídeo eles já vão ficar revoltadinhos, vão xingar, dar dislike e já vão sair logo de cara nos primeiros minutos. Eu não falo do atual governo em vídeo já tem um bom tempo, já tem alguns meses já. Se não me engano, desde a época da Lava Toga, desde que teve aquela divisão ali e eu comecei a observar algumas coisas, eu simplesmente parei de falar. E mesmo assim, esses bolsopetistas comentam esse tipo de coisa e vão nas minhas redes sociais escrever porcaria constantemente. Minha primeira crítica ligada a alguém do governo foi em dezembro de 2018, quando eu comecei a falar sobre o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. E nessa época aí, em 2018, ninguém, absolutamente ninguém da direita no YouTube criticou o Flávio. Ou defendiam falando que era narrativa da grande mídia, ou diziam, se for provado vai pagar, né? Mas não é assim, mas a mídia e tal. Ninguém desceu a lenha nele, ninguém mesmo. Em dezembro de 2018 eu comecei a ser chamado já de traidor, as pessoas iam me marcar lá no Instagram e tal. Em janeiro eu fiz mais um vídeo, nesse vídeo deram 5 mil dislikes, só que foram 146 mil likes, vídeo com 700 mil visualizações. Eram minoria na época e continuam sendo, até menor hoje, mas ainda existem aqueles que idolatram político como se fosse algum popstar, como se nós fôssemos os funcionários deles. Nessa época aí me chamavam de traidor, dizendo que eu caí na narrativa da mídia, né? E o tempo passou, Flávio só piorou as atitudes dele e hoje ele atua praticamente em parceria com o PT votando contra o povo. A última dele foi votando a favor do fundo eleitoral e depois disse que votou por engano, tendo aí, se não me engano, mais de 17 assessores muito bem pagos só para dar auxílio em cima disso e ele ainda votou por engano. Então antes eu era chamado de traidor e MC fracassado, mas como o assunto ficou batido, não mudou e tal, agora eu sou chamado de traidor porque eu queria estar no lugar do Mion. É sobre isso aí que a gente vai falar. Quando eu vim aqui no canal, se você não sabe, você vai ficar voando, mas quem estava na época vai lembrar, para cobrar o presidente, para que ele incluísse o nome dos autistas no censo, a galera foi lá cobrar, a galera foi lá comentar no Instagram dele e no Instagram da Damares. Tava chegando a data limite para aprovação daquele projeto lá e o assunto tinha morrido, ninguém falava mais. Obviamente, né? Só quem tem autista na família que vai falar sobre o assunto, então acaba ficando num grupo pequeno, então não estava sendo divulgado. Eu vi isso, minha esposa me passou e eu fui lá pra galera e cobrar e tal. O pessoal foi lá cobrar o presidente, a Damares nos comentários, e devido a essa pressão, esse monte de gente falando do mesmo assunto ao mesmo tempo, ele, né, ou o Paulo Guedes, que foi o responsável pela contratação dessa pessoa, mandou a responsável lá pelo IBGE
fazer uma declaração dizendo que a inclusão não seria o melhor caminho, eles iriam tentar alguma outra coisa, ele já mostrando que não iriam aprovar aquilo ali. Eu fiz um outro vídeo mais revoltado ainda, batendo de novo e a gente pressionando, então ele foi lá, marcou uma reunião com o Mion, que já luta por essa causa há muito mais tempo do que eu. Ele representa muitos grupos autistas que são ligados diretamente a ele faz anos, né, quando eu nem sequer tinha qualquer conhecimento da causa. Meu filho tem 3 anos, eu falei isso no vídeo, meu filho tem 3 anos e o dele deve ter uns 15 por aí, eu não sei ao certo. Então ele já faz isso há muito mais tempo. Quando eu era criança, ele já era ator. Agora é apresentador, conhecido nacionalmente. Como que eu queria ou sequer poderia ter condições de estar no lugar dele? Eu dedico o meu canal a ajudar deficientes desde o início, quando eu comecei o canal aqui, né, quando eu nem sabia do autismo do meu filho, eu não tinha ideia, já dedicava o canal a ajudar os outros. Eu perdi as contas de quantas vezes mudamos aqui no canal vidas de pessoas, mudamos de fato, sem teoria, sem oportunismo, é comprar cadeira, comprar braço biônico de 150 mil reais, mais um monte de coisa, de fato, não teoria, sem demagogia, sem conversa fiada, sem oportunismo político. Se eu quisesse ser político, eu teria me candidatado e teria sido eleito deputado federal e hoje eu estaria ganhando 33 mil reais do seu dinheiro, você gostando de mim ou não. Então eu defendo e ajudo deficientes aqui desde o início, isso é uma coisa minha. E quem vem me criticar nem sequer nunca ajudou alguém uma vez na vida, eu tenho certeza disso. Comentários como esse que eu li no início para você é de nazista, coisa de criminoso. E esses batem no peito dizendo que são patriotas. E fazem isso escondidos atrás de perfil fake. O que eu tenho que falar, eu coloco o rosto aqui e falo. E sempre fiz isso. E essas pessoas não têm a mínima ideia sobre o que é autismo. Para você ter uma ideia, Isaac Newton era autista, Einstein também, Beethoven, Mozart. Meu filho com 3 anos, com atraso na fala que ele tem, ele diz o alfabeto inteiro em português e inglês, todas as cores em português e inglês, bandeiras de países em português e inglês, números em português e inglês também, nome de animais também, mas isso graças a um trabalho intensivo com ele, que minha esposa faz com ele. Mas e quem não tem condições de fazer isso, que é a maioria? E vamos supor que meu filho não falasse nada disso, que ele fosse paraplégico, como os filhos de muitas pessoas são. E se ele fosse um caso severo de autismo, ou sei lá? Então pessoas, nem sei se posso chamar de pessoas, não tem qualquer coração para entender isso. E nessa luta eu não preciso de notoriedade, até porque vídeos de campanha são os que menos dão views no canal, isso não dá dinheiro não. As pessoas não querem abrir vídeo pedindo dinheiro para ajudar os outros, então eu tenho que criar um nome ali para tentar convencer com a história para que as pessoas ajudem. Eu faço isso porque para mim é normal. Eu convivo com isso hoje. Mas agora eu vou entrar no assunto que eu falei no início e mostrar para você quem de fato fez oportunismo em cima da causa de deficiente, da causa de autistas. Uns bolsopetistas foram marcar meu nome numa foto que o Bolsonaro postou um dia desse aí, deve ter uns 3, 4 dias, não sei, dizendo que sancionou a Lei Romeu, que é o nome do filho do Mion. E o post diz o seguinte: Lei Romeu Mion, espectro autista, sancionada hoje a lei e tal, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. A referida carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Aí ele foi lá e marcou a Michelle, ele com um sorrisão ali e tal. Nossa, que vitória do governo. Agora, o que você não sabe sobre isso, que esse projeto é da deputada Rejane Dias, do PT. E por que ela luta por isso? Porque o PT se preocupa com as minorias? Nossa, não, o PT nunca se preocupou com minorias. Só que ela se preocupa com minorias porque ela é mãe de autista, então ela luta por isso. O mãe vem antes de qualquer partido. E só quem tem filhos com deficiência, seja qualquer outra, ou alguém próximo da família, que acaba dedicando a vida para lutar por isso. O resto não se importa, até porque desconhece. O nome dela tá no post do presidente? Eu vou perguntar para você. Não tá. Ela reclamou sobre isso, ela fez tal, não, exigimos que fale que... Não, sabe por quê? Porque notoriedade nisso não importa, o importante é ser feito. A luta dela é genuína, então se escreveu, não escreveu, dane-se. Mas notoriedade essa que o presidente fez questão de querer ter
postando foto como se fosse algo criado por ele. Não, exatamente isso, porque quem não sabe, quem não entende, como a maioria das pessoas acha que é coisa do governo. Nossa, sensionou, caramba, nossa, mas esse... É só você ler os comentários, mas esse governo aí, nossa, se preocupa mesmo, tá incluindo e tal. E fazem isso de propósito, é um marketing de propósito, enganam de propósito. Outro ponto, agora a respeito desse mesmo assunto, essa carteirinha não resolve nada. Né? Nas identidades já vem escrito. No post dele está escrito o seguinte: dá prioridade nas áreas de saúde, educação e tal. Cara, para você ter uma ideia, as mães não conseguem vaga num neuro para conseguir um laudo. Faltam médicos na área, faltam tudo. Mãe que não tem dinheiro para pagar médico privado, dificilmente, muito dificilmente vai conseguir sequer um laudo. Para tirar a carteirinha é preciso ter o laudo indicando o CID da deficiência e tal, mas o pobre não consegue laudo, não consegue médico. Você consegue me entender? É mais ou menos assim, eu vou simplificar para você. Eu vou te dar uma carteirinha especial aqui para você pagar muito mais barato pelo táxi, ou para você ter prioridade, né, na frente de todo mundo e, obviamente, depois que pegar o táxi pagar. Ok, mas a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar o táxi. É uma comparação besta, mas é só para você entender. O que o Bolsonaro fez foi oportunismo em cima de autistas. Foi coisa de político, aquele lance de atravessar velhinho na rua, fazer carinho em cachorro. É exatamente isso. Se te incomoda, mas foi a verdade. Primeiro postou como se fosse dele, né? Porque quem não entende vê exatamente assim. É só você não dizer quem de fato colocou o projeto ali, mas é da Regiane Dias, né? Segundo, que não resolve os problemas, então tá fazendo um marketing ali e tal, como se tivesse ajudando de fato, né? Mas pelo menos é alguma iniciativa, tá se iniciando alguma coisa, né? Mas não resolve. E ele ter sancionado não é mais que a obrigação como político, como de quem vive do dinheiro público, e eles vivem há 30 anos assim, ok? É obrigação dele como político e o mínimo a se fazer como ser humano. Quem não aprovar um negócio desse, algo que seja pró-deficientes, né? Não importa o que seja, no mínimo não é gente. Então coloca na sua cabeça, seja Bolsonaro ou qualquer político que seja, ou seja qualquer agente do Estado, ou tratando de policial, bombeiro, o que seja, obrigação não é mérito. É obrigação estar ali exercendo a função para isso. E agora o que ele não te disse sobre deficientes, né? Para você que acha que inclusão tal, beleza. Por lei, as empresas com mais de 100 funcionários precisam destinar vagas para pessoas com deficiência, entre 2% e 5% dependendo do número de empregados. O que o Paulo Guedes queria fazer e quer fazer é tirar a obrigatoriedade dessa contratação, desde que as empresas passem aí, pagassem aí o valor correspondente a 2 salários mínimos por cada vaga para o governo. Ou seja, você não precisa contratar esse deficiente não, mas é só você pagar 2 salários mínimos. Você pagaria 1, mas paga 2 que tá tudo certo, não precisa contratar. Aí você pensa, então a empresa não vai escolher isso porque é mais difícil. Você tá muito enganado. Para uma empresa seria muito mais fácil pagar o dobro do salário, porque não precisam gastar dinheiro com formação de deficientes, formar esses profissionais lá dentro, não precisaria gastar um enorme dinheiro com a adaptação da empresa para isso, para que eles possam caminhar ali, ou seja, cadeirante ou o que seja, e também não se preocupariam em posteriormente ter que demitir um deficiente. 2 salários para uma empresa é muito mais viável do que contratar um deficiente, porque eles só fazem isso, só contratam por obrigação. Então, se o preconceito já é grande, imagina o que não vai virar. Se não fosse obrigatório, essas pessoas nem emprego encontrariam. Isso foi pedido pelo Paulo Guedes em regime de urgência. Tirar o emprego de deficientes para arrecadar mais. Olha que legal, o dinheiro vale mais que a vida, vale mais que a moral. Coisa típica de liberal, né? E até então isso que foi pedido pelo Paulo Guedes foi barrado pelo Maia, né? Eu não sei o que vai acontecer em relação a isso. Então, de um lado, tentam tirar direito de deficientes e tudo na surdina, ninguém sabe sobre. E do outro lado, postam fotos sorrindo porque sancionou algo que não é dele e que não seria mais do que obrigação fazer. E agora eu te pergunto, então já que é para ganhar notoriedade em tudo que é sancionado e tal, olha o que estamos fazendo, por que ele não fez um post sorrindo dizendo que sancionou a Lei Freixo lá do PSOL? Por que não fez isso? Mas fez isso com os autistas.
Outros aproveitadores, agora aproveitando isso, a Carla Zambelli postou em dezembro a respeito desse assunto quando foi aprovado no Senado, né? E ela colocou a foto lá com o nomezão dela ali enorme, escrito, né? E mais uma vez não colocou o nome de quem veio o projeto, obviamente. Então faz esse post, é só você ler os comentários, levam as pessoas a acreditarem como se fosse conquista dela própria ou do governo. O engano vem dessa forma. A Michelle Bolsonaro fez a mesma coisa, postou como se fosse conquista do Bolsonaro, escreveu lá: hoje o meu esposo sancionou tal, marcou um monte de gente, mas não marcou a deputada que lutou pelo negócio. Eu acompanhei o post. No dia seguinte, ela editou o post e incluiu o nome da deputada. As pessoas já tinham visto, já tinham curtido, já tinham comentado, já tinham passado. Então eu não tenho falado nada sobre o governo. Eu poderia escolher bater nele o dia inteiro, todo vídeo falar a respeito de governo. Eu não tenho feito isso, né? Eu simplesmente tenho me afastado e observado o que o governo tem feito com o dinheiro do meu imposto. Eu como cidadão, eu como eleitor. E eu não sei se você percebeu, mas a esquerda praticamente sumiu do debate político. Talvez por estarem muito confortáveis com a situação atual. Não vejo mais showzinho nenhum, é muito raro isso acontecer. O maior inimigo, na minha visão, atualmente, o maior inimigo do governo é ele mesmo. Então eu tenho seguido com o conteúdo aqui, observando o que estão fazendo e não tenho dito absolutamente nada. Mas já que os bolsopetistas estão me marcando e insistem em fazer isso, então fica a minha resposta aí. Sempre que ficarem me marcando em qualquer tipo de coisa e eu ver que é mentira, eu vou trazer para o canal. E eu tenho absoluta certeza que esses idólatras, eles não chegaram até o final desse vídeo aqui, porque para essas pessoas a verdade simplesmente não importa. Então, você que chegou até aqui ao final, muito obrigado. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Eu separo muito bem inscritos, seguidores de fato, amigos ou colegas, não sei, de infiltrados. Tem um grupo de infiltrados nesse canal que eles só estão inscritos aqui para dar dislike, escrever bobeira, descarregar o ódio deles e coisa do tipo. Então tem dois grupos aqui. E normalmente quando essas pessoas escrevem as besteiras delas aqui ou no meu Instagram, que seja, e eu respondo, elas pegam o print do que eu respondi e vão se vitimizar, né? Como se eu fosse o culpado, como se eu desse o início daquilo. Enfim, é coisa bem de esquerda mesmo, bem de PT, bem de PSOL, que você viu durante as eleições. Muito obrigado mais uma vez, tenha uma ótima semana, seja de trabalho, na sua família, vida pessoal, enfim, vamos seguindo nessa luta aí. Eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.